A paz, igreja, como vocês estão? Aqui é a Laís e eu vim compartilhar com vocês a leitura de hoje, que foi do segundo livro de Crônicas, capítulo 12 ao 15. No capítulo 12, a gente vê que Roboão, rei de Judá, ele consolida o seu reinado e abandonou o Senhor. Como consequência disso, como um juízo de Deus, o Egito ele invadiu Israel. Em vez desse caos, o profeta anunciou ao rei Roboão e aos líderes de Judá que isto era a justiça de Deus. E eles reconheceram e se humilharam e, por isso, o Senhor os poupou da destruição completa. Mas ainda assim, ele permitiu que eles ficassem sob o domínio egípcio por um tempo para aprenderem a diferença entre servir a Deus e aos reis da terra. E um versículo que me chamou a atenção também foi o versículo 14 do capítulo 12, que diz que Roboão agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. A gente fala sobre alimentar o nosso espírito, porque ele batalha contra a nossa carne, e isso é exemplificação disso. Roboão, ele não alimentou o seu espírito, de modo que a carne dele prevaleceu, e isso refletiu nas suas condutas. Então ele agiu mal, como está escrito no versículo. Roboão agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. E no capítulo seguinte, então já Roboão ele morreu, e quem assume o reinado é Abias, filho dele, como rei de Judá. E Jeroboão era o rei de Israel. E Abias, com um exército bem menor, ele confronta Jeroboão em uma batalha, confiando em Deus, porque Jeroboão tinha um exército de 800 mil soldados e Abias tinha um exército de 400 mil soldados, então era metade. E ainda assim, Abias derrota Jeroboão. Jeroboão perde muitos homens e Judá quase não sofre perca. E Jeroboão ele não se recupera da derrota, enquanto Abias ele fortalece o seu reinado. E depois disso, quem assume o reinado é Asa, filho dele também, assume o trono de Judá, lá já no capítulo 14, e ele faz várias reformas religiosas, ele remove altares pagãos, e, acima de tudo, ele incentiva o povo a buscar a Deus. Então, é um diferencial do seu reinado. E durante um período de 10 anos, houve paz, não teve guerra. E, nesse tempo, ele fortaleceu as cidades de Judá e construiu um exército robusto. E aí, já quando Zera, ele invade com um exército de 1 milhão de homens, Deus ele concede a vitória a Judá, que derrota o exército gigante, né? Realmente é Deus, não tem explicação. E depois disso houve paz até o 35º ano do seu reinado. E assim acaba o último versículo de hoje. Capítulo de hoje. Mas para finalizar, eu gostaria de ler para vocês o versículo 2 do capítulo 15, que diz: ele saiu para encontrar-se com Asa. Ele disse: escutem, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Uma vez eu li em um livro, e para mim foi uma ótima exemplificação de que Deus é como um pai que está brincando de pega-pega com o seu filho, com a sua criança. Óbvio que o pai tem capacidade de correr um monte, mas por muitas vezes ele deixa ser pegado pelo filho nessa brincadeira. O Senhor é assim, se nós o buscarmos, ele deixará ser encontrado. Ele está lá como um pai esperando a ser capturado. Ele nos permite isso. E essa foi a marca do reinado de Asa. Foi um homem que teve estabilidade e constância. Ainda que houvesse paz por tantos anos seguidos, Asa continuou o seu relacionamento com o Senhor, a sua busca, e incentivou a todos. Então, um povo que busca o Senhor
no dia bom e no dia mau. O dia de dificuldade veio, porque uma batalha com 1 milhão de homens não é qualquer coisa, é um BO. Mas o Senhor concedeu a vitória e permaneceu estáveis, eles permaneceram estáveis. É para isso que o Senhor nos chamou. A partir do momento que a gente tem um encontro com Ele, a gente entrega a nossa vida, nós somos novas criaturas, nós não podemos ficar variando entre nova criatura, velha criatura, nova e velha. Não, a gente precisa ter uma constância, uma estabilidade. Nos dias bons, nós precisamos continuar o adorando, louvando, entregando as nossas vidas, continuar nos fortalecendo. Foi o que Asa fez. Ele, nesses tempos de paz, ele fortaleceu as cidades, o exército. Nós precisamos nos fortalecer para que quando a dificuldade venha, a gente esteja pronto para ela, a gente permaneça fiel. E nossa, gente, para mim é algo tão mais bonito. A gente viu nos outros capítulos, os primeiros de hoje, que o povo, ele, se desviou e depois, no momento ruim, eles se humilharam a Deus. E nós podemos fazer isso, né? A gente não, no dia se nós fizermos algo ruim, a gente pode voltar ao Senhor, nos humilhar. Mas como é mais bonito viver uma vida de constante relacionamento. Que no dia bom é crente, no dia mau é crente também, é um cristão. Então eu gostaria de orar para encerrar. Pai, eu oro ao Senhor, coloco as nossas vidas diante de Ti, a minha, de todos aqueles que estão ouvindo este devocional. Que o Senhor venha a colocar em nós o desejo de buscar ao Senhor todos os dias na nossa vida, no dia bom e no dia mau. Que a gente esteja contigo, que a gente venha viver vidas estáveis e constantes de relacionamento, alimentando e fortalecendo o nosso espírito, para que a nossa carne não venha prevalecer de modo que a gente venha agir mal. Peço a Ti, Pai, um espírito forte para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.